A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo nesse canal, sou a pastora Liliane Navarro e vamos dar início a mais um curso básico em teologia. Estamos na matéria de Cristologia e estamos falando sobre a pessoa de Cristo, né? Nós estamos dando continuação a esse vídeo, então desde já pegue logo a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia, para que você possa ter um ótimo estudo, né? Também eu te convido a compartilhar este vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos, envie para os seus conhecidos e ajude a palavra de Deus a se cumprir na terra, né? A chegar a todos para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa voltar e para que muitos possam ter a vida transformada, porque é somente através da palavra de Deus que vai haver uma libertação, uma transformação através do conhecimento, né? Então, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Ajude o YouTube a entender que você está gostando desse conteúdo, para que esse canal venha crescer e fazer parte em vários locais do mundo. Amém? Nós vamos hoje falar, nada mais menos do que a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de ter visto a primeira parte deste vídeo, nós estamos hoje na segunda parte, né? E nós estamos falando da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele que nada mais, nada menos é o âmago, né? O centro, né? De toda a história do mundo, né? Ele é toda a história do mundo, né? E nós precisamos entender isso, né? Entender essa autoridade, esse poder, essa glória que só o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Mas para que nós venhamos entender um pouco mais hoje sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te convido desde então a irmos no Velho Testamento, né? Porque a história de Cristo, ela começa, na realidade, no Velho Testamento, onde Deus usou muitos profetas, né, para profetizar, né, várias profecias a respeito do Cristo, do Filho de Deus, né, do Salvador do mundo, né? E eu separei aqui na nossa Bíblia um versículo, né, aqui no livro de Isaías, né, capítulo 7 do livro de Isaías, o versículo 14, né? Porque afinal de contas, o nascimento de Jesus Cristo foi um grande milagre, né? Ou seja, o cumprimento da profecia de Deus na vida do homem, né? Então, nós temos que, para que nós venhamos entender um pouco mais, né, os sinais que Deus deixou na história, né, através do tempo, né, para que todos pudessem conhecer e saber, né, quando o seu filho viesse, o seu único filho que ele enviou ao mundo para morrer por mim e por você, né, viesse ao mundo e todos pudessem entender, conhecer e ver que realmente aquele era o Cristo, o Filho de Deus. Olha essa profecia maravilhosa para que você possa entender, né, a perfeição de Deus, como ele é perfeito. Desde então ele já estava mostrando ao povo, né, como o seu filho viria a este mundo, né? Olha aqui, portanto, o que diz no versículo 14, fala: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, olha só, né, o que o profeta Isaías, ele está profetizando, né? Essa profecia, quando Isaías falou ao rei Acabe, ele foi uma forma dele confirmar, né, que Deus iria destruir todos os seus inimigos, né, os inimigos do rei. Então, ela foi uma forma
de confirmar a profecia de Isaías, para que hoje nós pudéssemos tê-la confirmada que realmente aconteceu. Né? E para que nós venhamos confirmar essa profecia, né, que o profeta Isaías, usado por Deus, ele veio já relatar como iria nascer o Filho de Deus. Eu te convido a vir comigo aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, de 7 ao 25, aonde você observa que a promessa de Deus se cumpre na vida de todos nós. E desde já eu te convido a ler, né, do versículo 18 até o versículo 25. Essa fica como uma lição de casa para que você possa desvendar um pouco mais deste mistério e confirmar a obra poderosa de Deus nesta terra. Mas eu vou ler simplesmente o versículo que fala aqui no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Nada mais, nada menos do que o anjo relatando aqui a José, né, que o filho que Maria esperava não era um filho que tinha sido concebido por homens, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você que vai ler aí, você vai ver sobre esse relato e você vai entender toda essa história maravilhosa quando o anjo fala com José a respeito da vinda do Emanuel, o Filho de Deus. E quando José ali ele acorda, né, ele entende que Maria não tinha o traído, mas que aquele filho que Maria estava esperando era concebido pelo Espírito Santo. Então aqui se cumpre a promessa que Isaías fez ao rei Acabe, né, em Judá. Aqui a gente vê a profecia se cumprindo, né? E mais lá na frente nós vamos ver sobre o nascimento de Cristo, que também está aqui no livro de Mateus, no capítulo 1. Mas isso nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. E aqui no Você Sabia de hoje eu vou deixar para você um pequeno trecho para que você possa entender. Você sabia que quando o povo de Israel pediu um rei a Deus, Deus ele deu o trono a um homem chamado Davi? Você já ouviu sobre a história de Davi na Bíblia, né? Uma história muito linda e cheia de fé, né? Cheia de unção, né? Bom, como ele era um homem fiel a Deus, Deus prometeu a Davi que a sua descendência reinaria para sempre, né? E a promessa se cumpre quando Jesus nasce. Por quê? Porque Jesus é a descendência de Davi, né? E ele reinou e reinará para todo sempre. Então agora você já sabe, né? A descendência de Cristo é a descendência de Davi, do rei Davi. Uma promessa que Deus tinha feito ao rei Davi e que aqui ele cumpre a sua promessa, né? Olha que maravilha! A Bíblia relata a genealogia de Cristo, né? E explicando a cada um de nós todas as suas gerações, né? Que vai de Abraão até Davi. E são 14 gerações, né? Desde Davi até a deportação da Babilônia. 14 gerações, desde a deportação da Babilônia até Cristo. Gerações, né? Então, nós entendemos aqui que há um cumprimento de promessa, né? Porque é uma linhagem real. Né? Por que a genealogia foi criada? Bem, ela tem o objetivo, né, de justificar, né, o nascimento de uma criança, uma linhagem real. Por isso que foi criada a genealogia, né?
Ou seja, uma forma de mostrar o lado humano do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa é uma forma humana de mostrar, né, o lado do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem, né? Como homem na terra, né? Então é muito bom a genealogia para que você possa entender a sua descendência, né? E os livros que relatam sobre a genealogia de Cristo é o livro de Mateus, tá, gente? Que vai no capítulo 1, né? E o livro de Lucas, do capítulo 3 ao versículo 23 ao 38. É Mateus relatando, né, a genealogia de Jesus. E lá no capítulo de Lucas, no capítulo 3, do versículo 23 ao 38, Lucas também vai relatar a sua genealogia. Agora, olha só que interessante. Se você observar a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas, você vai ver uma diferença, né? Ele acrescentou mais, né, em Lucas, e Mateus, ele colocou mais umas outras que não se encontram no livro de Lucas, né? Então a gente vê uma diferença. Aí rola uma dúvida, mas por que Mateus relatou uma coisa e Lucas relatou outra? Se estava falando do mesmo Jesus, não era para ter colocado a mesma linhagem, a mesma genealogia, né? Mas aqui você vai entender algumas teorias que foram colocadas para que você pudesse ter um entendimento melhor sobre este assunto. Bem, segundo a igreja, a diferença entre essas duas genealogias encontra-se no objetivo de cada autor. Por exemplo, no caso de Mateus, a sua teoria é a intenção seria apresentar Jesus como o Messias rei da linhagem de Davi, que veio para libertar o povo eleito do julgamento da escravidão. Então, Mateus, ele põe ali desde a linhagem de Davi. Já em Lucas, o objetivo era apresentar Jesus Cristo como o Salvador, né? Universal, o Sóter, que você vê lá na soterologia, né? Que tem uma linhagem desde Adão. Então você vai ver ali em Lucas uma linhagem que começa desde Adão. E em Mateus você vai ver uma linhagem que começa desde Davi. Então aí está por que há mais no livro de Lucas e por que há menos no livro de Mateus e por que existem alguns nomes no livro de Lucas e alguns no livro de Mateus. Essas são algumas das teorias colocadas pela própria igreja para que viesse ter um entendimento melhor do conhecimento da palavra do nosso Deus. Sendo assim, Jesus seria um segundo Adão, né? Então, quando nós observamos essa parte aqui em Lucas, nós entendemos que Jesus Cristo é um segundo Adão, né? Que veio para resgatar a humanidade da queda ocorrida no Éden com o primeiro Adão que falhou, né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não falhou. Ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele foi crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Hoje reina na glória, está preparando uma morada e brevemente vai voltar para nos buscar, né? Então você entende que o segundo Adão, ele não falhou, ele venceu, porque ele era o Filho de Deus, né? Encarnado na terra. Uma outra teoria, né? Eles colocaram, então, Mateus deu a genealogia de José, e Lucas deu a genealogia de Maria, né? Essa explicação ela foi dada em 1490 aproximadamente, tá? Por Ânio de Viterbo, né? Esse que foi aceita também por Lutério. Então,
essas teorias elas foram aceitas também por Lutero, né? Hoje a igreja ela tenta manter, né, essas teorias para que haja um melhor entendimento. Então é isso, né, gente? Aqui na genealogia, né? Mas você pode se aprofundar um pouco mais sobre a genealogia de Cristo, né? Nós estamos num curso básico de teologia, né? Mas vamos falar agora um pouco sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma promessa que foi cumprida, né? O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Nasceu de uma virgem, praticou milagres, fundou igrejas, morreu crucificado como forma de expiação pelo meu e pelos seus pecados, né? Ressuscitou dos mortos e assentou ao céu, no qual regressará brevemente. Assim é o que nós acreditamos e esperamos, né? Todos os cristãos esperam esse grande feito, esse cumprimento dessa grande promessa que temos em nossas vidas, né? E Maria, a mãe de Jesus, era virgem quando engravidou pelo poder do Espírito Santo, que você pode ler bastante sobre isso aqui no livro de Mateus, né? O nascimento de Jesus Cristo, que começa do capítulo 1, que vai do versículo 18 até o 25. Como também você pode ir lá em Lucas 2, de 1 a 7, e você vai entender um pouco mais sobre essa história, né? Sobre o cumprimento desta promessa, né? O cumprimento da promessa de Isaías, né? Que dizia que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Cumprimento da profecia em Mateus 1:23, né? Os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus contam que Jesus nasceu em Belém, na província romana da Judéia, de uma mãe ainda virgem, né? No relato do evangelho de Lucas, José e Maria viajaram de Nazaré, Belém, para comparecer a um censo. E Jesus nasceu durante a viagem numa simples manjedoura. Anjos o proclamaram, né? E várias pessoas e pastores foram visitar, né, o Salvador que nascera e adorá-lo, né? No relato de Mateus, astrônomos seguiram uma estrela até Belém para levar presentes a Jesus, nascido, o Rei dos Judeus. E aqui nós observamos então um pouco sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que na Bíblia você pode ver aqui no livro de Mateus e no livro de Lucas, né? Os primeiros capítulos, né? Sobre esse nascimento maravilhoso, sobre a visita dos magos, né? E sobre muitas outras coisas que foram relatadas, né? Desde então a perseguição ao nosso Senhor Jesus Cristo para que não viesse cumprir a promessa de Deus em nossas vidas de nos salvar, né? Aqui nós observamos também que o rei Herodes, usado, né, pelo Satanás para que não viesse ser cumprida, né, a promessa do nosso Deus, ele levanta um grande massacre, né, onde ele manda matar todas as crianças de 1 ano de idade, né, para que ali ele tinha esperança que viessem matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então desde aí começa uma luta muito grande, né, aonde Maria e José eles precisam passar de várias cidades, né, para esconder o nosso Senhor Jesus Cristo até que viesse
cumprir, né, o mandato do rei Herodes, né, de matar todos os garotinhos com menos de 2 anos de idade que vivia na cidade. Mas a família de Jesus conseguiu escapar para o Egito e depois que o rei Herodes morreu, voltou para Nazaré, né? Mas isso nós vamos ver em outros vídeos, quando nós nos relatarmos um pouco mais sobre a história do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nós estamos só conhecendo um pouco sobre a pessoa de Cristo, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de fazer o dever de casa, né? De ler o livro de Mateus, capítulo 1. Faça o seguinte, leia o livro de Mateus até o capítulo 3. E leia também o livro de Lucas até o capítulo 3. E eu acredito que você vai ter informações que você nunca mais vai esquecer e que vai valer a pena no teu ministério e na tua vida com Cristo, a tua vida de cristão. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E não deixe de assistir os nossos próximos vídeos e compartilhe. Faça parte. Você é servo de Deus. Você é mandado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a fazer o idem nesta terra. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz. Que Deus te abençoe.